Olá, boa noite. No programa de hoje, vamos saber quais os planos do novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, escolhido pelo governador Romeu Zema em lista tríplice, formada e votada dentro do próprio órgão. Jarbas Soares acaba de assumir o terceiro mandato à frente do MP. Procurador, seja muito bem-vindo à Band Minas e parabéns por mais um mandato. Obrigado, prazer estar com todos vocês aqui, jornalistas muito respeitados. Estamos aí para o desafio, que o destino colocou nas minhas mãos. E um baita desafio, a gente vai detalhar os desafios mais importantes ao longo dessa jornada que está começando. Ao meu lado, também atuando como entrevistador, estão aí o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, mais uma vez juntos. Obrigada, Murilo. Boa noite, Nácia. Muito obrigado, procurador, por aceitar o convite. Boa noite, Orion. E também está conosco o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite a todos, Inácio, Murilo, doutor Jarbas, prazer entrevistá-lo. Procurador, o senhor chega para assumir o terceiro mandato, ou seja, já tem experiência, já conhece os desafios do cargo, mas o momento é diferente. Minas Gerais, a gente pode dizer que está um estado mais pobre do que nos anos em que o senhor esteve à frente do Ministério Público. E eu quero saber do senhor, nessa condição, nesse cenário, com desafios novos, o que o senhor está planejando de mais robusto para ser aí a linha condutora do seu trabalho neste novo mandato? Em primeiro lugar, o Ministério Público é uma obra em construção, inacabada. Então, todos os procuradores gerais, terão desafios do momento e desafios projetando para o futuro. Isso tem que permear a sua atuação. A instituição tem uma grande importância, interfere na vida social, na vida política do país, tem suas ramificações em todos os graus. E nós sabemos que o Ministério Público interfere dessa forma sempre positivamente ao que nós buscamos. Os desafios do momento, que eu acho maiores, é o avanço tecnológico. E acho que o Ministério Público tem que fazer um investimento muito grande, o de Minas, nem quer dizer de grandes recursos não, mas de sistemas, para que nós possamos ter um Ministério Público mais ágil, mais rápido e que acompanhe outras instituições, como o próprio Tribunal de Justiça de Minas está muito mais avançado do que o Ministério Público de Minas Gerais. E comparando com ministérios públicos como o Rio de Janeiro, que antes estava muito atrás da gente, hoje nós vamos demorar aí 9 meses, mais ou menos, eu calculo, para ficar assim, sendo visto no retrovisor. Mas eu quero trabalhar com duas equipes, uma para tirar o atraso e outra para projetar o futuro. Porque está vindo também a tecnologia 5G. E nós temos que estar preparados para essas mudanças de hábitos, de rotinas, mudanças tecnológicas e para ter uma justiça efetivamente mais rápida e mais barata. De outro lado, nós temos também outras prioridades. Tem as momentâneas questões ambientais da mineração, outras tantas. Mas o ponto central da nossa gestão vai ser o combate à corrupção, que nós vamos organizar o Ministério Público melhor para o combate à corrupção. E, obviamente, que nós temos um orçamento bom, não vou dizer que seja um orçamento ruim, mas um orçamento que não atende todas as necessidades. Eu acho que nós vamos ter que buscar algumas fontes extras de recurso para que o Ministério Público possa cumprir esses desafios de hoje e para frente. Quando se fala de tecnologia 5G, daqui 2 anos, 2 anos é muito rápido, muito mais você possa imaginar. E eu quero projetar o Ministério Público não é daqui a 2 anos, é daqui 10, daqui 20, algo nesse sentido, para que a instituição cumpra o seu papel, que vocês sabem muito bem, como jornalistas que são, as pessoas sabem, interfere em tudo. E é um cumprimento de obrigação. Essa semana eu tive em Montes Claros e estava exatamente dizendo para os prefeitos que o Ministério Público ele é obrigado a agir. Não é que ele quer ou não quer. Ele é uma sentinela da sociedade também, É o grande fiscal, a grande sentinela. E o Ministério Público é obrigado, porque se o promotor não age, ele começa a prevaricar, gerar ambição. Então ele tem que agir e às vezes incomoda até os administradores públicos. E é uma coisa que eu também quero fazer um investimento grande. Nós vamos ter uma política que nós chamamos de autocomposição, para a linguagem mais comum, de conciliação. O Ministério Público vai buscar ser um órgão mais de soluções do que ações. Então, esses são os desafios que nós temos principais agora. Só para a gente concluir esse primeiro raciocínio do senhor, o senhor fala de mais orçamento. O orçamento do Estado está apertado, não deve vir de lá. De onde o senhor pensa em tirar mais recursos? Tem várias maneiras. Nós vamos estudar com mais calma todas as maneiras. Mas olha só,
O Tribunal de Justiça, por exemplo, ele custa para as pessoas a intervenção que você busca no Poder Judiciário. O Ministério Público não, o Ministério Público só gasta, entendeu? Então, nós temos que buscar também, nós temos o fundo do Ministério Público, que recebe recursos variados, e nós precisamos aprofundar isso, porque quem que acaba pagando o orçamento do Ministério Público? É o seu Zé e a Dona Maria, que compra pão e pagam gasolina. É o E as contribuinte. pessoas que utilizam, que obrigam o Ministério Público a agir, pessoas físicas e jurídicas, não contribuem com isso, entendeu? Então, na verdade, se, por exemplo, no meio ambiente, se desmata, se degrada o meio ambiente, e quem paga essa conta do Ministério Público somos nós, que pagamos impostos para o Ministério Público agir. E quem degrada o meio ambiente, ele é até responsável pela recuperação do meio ambiente, pelas compensações, mas em relação ao Ministério Público, por exemplo, não tem nenhum tipo de compensação. Ou seja, cobrar o ônus de uma operação, por exemplo. Nós temos que começar a estudar isso. Hoje o Ministério Público faz muito isso, mas faz, e os recursos, por exemplo, não vão para o Ministério Público, vão para todo mundo. Todo mundo. E nós não estamos reclamando disso, não. Nós temos que ser para todo mundo. Agora, o Ministério Público não pode ficar com esse ônus eterno de falar que o Ministério Público custa caro, que nós ganhamos bem, e sendo que nada vem da nossa atuação. Vai para todo mundo mesmo. Né? E justamente, eu não estou reclamando disso, não. Nós temos que contribuir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o próprio Poder Judiciário, porque muitos dos recursos das ações do Ministério Público acabam ficando com o Poder Judiciário. Agora, não pode se cobrar do Ministério Público o seu orçamento, se o Ministério Público não tem nenhuma alternativa. Agora, doutor Jarbas, na sua primeira fala, o senhor falou da questão da defasagem tecnológica do Ministério Público e falou também de aumentar ou de incrementar o combate à corrupção. Queria que o senhor fosse mais claro, assim, qual que é essa defasagem tecnológica? São programas hoje de acesso, por exemplo, à receita, a dados financeiros dos investigados, por exemplo? Eu queria saber que o senhor contasse para a gente qual que é essa defasagem e o que o senhor pretende quando o senhor fala que vai incrementar no combate à corrupção. O senhor acha que hoje há poucas ações do Ministério Público contra a corrupção no Estado? Da tecnologia, eu vou te dar só um exemplo, se quiser eu aprofundo. Hoje a internet da casa do promotor na mesma cidade é melhor do que a da promotoria. Então tem uma coisa errada, né? E você precisa da tecnologia. Agora, com teletrabalho, com os novos sistemas que virão pela frente, justiça digital, né? O Poder Judiciário vai criar 200 varas digitais de Minas. Então, assim, nós precisamos, no mínimo, uma internet boa. Mas nós vamos precisar de programas também. O que se visualiza as audiências para o futuro? Eu estou falando hoje sem um aprofundamento do estudo. Às vezes o juiz vai estar na sua casa, o promotor na sua casa, o advogado em São Paulo, no Rio, no Paraná, Nordeste, para não falar que estou falando do Maranhão, e a testemunha na sua casa também, ou muitas vezes na sala de videoconferência que vai ter que ter na promotoria ou no fórum. Então a pessoa não tem internet, porque a testemunha tem que estar sendo acompanhada, porque senão ele pode ser induzido a testemunhar. Então nós vamos ter que ter salas, por exemplo, de videoconferência. Estou falando em tecnologia, investimento, gravações de audiências e tal. Hoje se faz aí com computadores, sistemas Teams e outros aí, mas não é o ideal ainda, nós temos que evoluir muito. E no combate à corrupção, o Ministério Público de Minas vai ter a unidade de combate à corrupção ao crime. E nós vamos colocar todos no mesmo lugar, os sistemas todos integrados. Isso não existe hoje? Não. Não houve na minha gestão, não houve atual, não houve ninguém. Então, eu até tenho dito o seguinte, que vai ser muito maior do que a Lava Jato. Eu conheço a Lava Jato, já quando eu tive uma investigação que eu fiz lá no Paraná, várias vezes eu fui lá, teve um dos procuradores da República, a Ataíde, por exemplo, que é daqui de BH, foi meu assessor lá em Brasília, eu tive lá, eu conhecia, uma estrutura muito acanhada, sabe? Mas eles tinham suporte também, estou dizendo que não tem não, mas eu encontrei lá 4 procuradores numa salinha, cada um com uma mesinha, aqueles mesmos famosos que estavam trabalhando, em umas mesinhas. Então eu vou pegar aqui um imóvel nosso aqui e colocar os GAECos, a Procuradoria de Crimes e Agentes Políticos Municipais, a área nossa de combate à sonegação fiscal, a área de patrimônio público, as coordenações. Então, nós vamos unir todos e as competências originárias do Procurador-Geral, crimes relacionados aos próprios membros do Ministério Público, a magistrados, a deputados, a secretários, improbidade de governador, presidente de tribunal, presidente de assembleia, todos nós, né? Para ter uma estrutura para o Ministério Público dar resposta. Uma coisa que eu quero fazer uma distinção muito grande
que eu fui um procurador-geral lá em 2004 a 2008, muito da administração, que precisava. Agora vai precisar também, mas precisava muito naquela época, e uma representação institucional. Dessa vez eu vou mesclar o Procurador-Geral Institucional, que é a representação do Ministério Público, o segundo, o administrativo, que vai precisar, mas, sobretudo, o órgão de execução, o Procurador de Justiça Promotor, que eu não fui, porque na época não era o caso. Agora nós vamos voltar, voltar novamente a frequentar sessões do Tribunal de Justiça, acompanhar nossos recursos em Brasília, arrumar o nosso escritório em Brasília, fazer a rede do promotor aos recursos em Brasília. Então, há um mundo de coisas a fazer. E nós vamos nos organizar para combater a corrupção com sistemas e com programas também, porque hoje a investigação está muito mais fácil do que outros tempos. Está muito digital, né? Muito digital. Por exemplo, as verbas da Covid que são liberadas pelo Ministério da Saúde, a Controladoria Geral da União acompanha o andar do dinheiro, né? O rastro, dá para ver, né? Dá para ver. Tanto é que o Rio de Janeiro, né, os fatos que estão sendo elencados. Então, nós temos sistemas de investigação hoje muito maiores e nós precisamos agora organizar o Ministério Público. Já temos muitas coisas, mas nós precisamos organizar melhor essa atuação e trabalhar em rede. Porque acontece o seguinte, por exemplo, os GAECos, que são os grupos de combate ao crime organizado que estão espalhados no Estado, quando eles chegam no tribunal, há um gargalo. Nós não temos procuradores de crime organizado, nós vamos ter procuradores de crime organizado. Aí por quê? Porque hoje, quando chega o processo, os promotores dos GAECos têm que procurar o procurador que foi distribuído para mostrar para ele tudo. Nós vamos integrar alguns procuradores nesse sistema. Então, o Ministério Público vai trabalhar de forma melhor no combate à corrupção. Ter mais Doutor especialistas nessas áreas, ainda né? nesse também. combate à corrupção, o país vem de um intenso movimento nessa área. Onde que a corrupção ainda é reincidente? Onde que ela está ainda atuando? Já a senhora identificou se está no Legislativo, está no Executivo, na instituição privada, pública, nessa parceria? E, por outro lado, o senhor falou da Lava Jato. Houve também excessos da Lava Jato que chegaram até como resultado, a consequência que tivemos, a criminalização da própria atividade política, né? Como é que o senhor pretende compatibilizar tudo isso aí? Olha só, eu reconheço que, acho que até os próprios colegas da Lava Jato reconhecem que houve erros. Agora, você vai fazer um trabalho desse grandioso e inovador, você erra, né? Você erra. O ruim é que você erra prejudicando alguém, às vezes, né? Na maioria das vezes, né? E pessoas... Mas a Lava Jato, ela teve seus equívocos que todo mundo percebeu, mas foi uma grande operação. Foi pessoas que nunca tinham entrado na fila, eu não estou falando filas de rua, não, fila de aeroporto, foram presas por crimes confessados, inclusive. Então, teve grandes méritos. Agora, errou, serve para a gente agora tentar tirar o joio do trigo e fazer certo. Uma coisa que eu acho importante ao Ministério Público, que eu vou buscar, é menos entrevistas e mais ações também, sabe? Eu acho que tem que dar entrevista, tem que esclarecer, mas tem que ter um cuidado também com o que você vai falar. Se você está no início de investigação, você não pode falar como se já tivesse comprovado, né? Então, tem que ter um cuidado todo. Então, eu acredito que a Lava Jato teve seus erros, e eu sempre falei na minha categoria o seguinte: quando você chega numa tela branca de computador, é muito mais difícil de fazer do que você pegar a tela já preenchida e você só corrigir as coisas que precisam ser feitas. Então, houve um excesso, alguns problemas na Lava Jato, mas nós não pudemos tirar. E foi um ótimo exemplo. Eu até tenho dito, Orion, que o Ministério Público de 88, o apogeu dele foi a Lava Jato. E aí vieram os problemas, né, que nós estamos vivendo. O Ministério Público está sob ataque, né? Agora, no que você me pergunta, no combate à corrupção, o que acontece? Nós temos aqui em Minas Gerais, felizmente, um governo muito cioso da questão de proteção do erário público, das coisas do erário público. A Assembleia Legislativa também é uma Assembleia muito melhor do que outras passadas que nós tivemos. O Tribunal de Justiça sempre foi muito cuidadoso, e agora estão com os presidentes mais jovens também, que são presidentes dinâmicos. Por isso que o tribunal avançou tanto também, né? São eleitos agora. São eleitos e tal, tem compromissos para as coisas andarem. E há uma vigilância muito maior. Agora, nós sabemos que as organizações criminosas estão sempre buscando e oferecendo coisas. Então, há uma corrupção. Eu acho que também eu falei, inclusive, nesta semana para os prefeitos em Montes Claros, na reunião da AMANS, que nós temos que ter
ter um cuidado dobrado agora na administração, porque eu defendo sempre isso no Ministério Público. Uma coisa é o erro, né? Que acontece, né? As pessoas também não têm uma estrutura nas prefeituras adequadas, acontece. O outro é a má-fé e a corrupção. E aí nós vamos ser implacáveis com isso. O Ministério Público vai ter umas respostas muito fortes. Nós vamos construir a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, que chama UCC, e essa UCC vai dar as respostas para a sociedade. E nós vamos tratar de tudo. As coisas da minha época, que eu fui procurador-geral, que eu não consegui por um motivo ou outro, agora elas vão funcionar muito mais rapidamente, e eu quero ter um gabinete do procurador-geral dentro dessa unidade, porque muitas matérias são da competência do procurador-geral e foram delegadas ao longo dos anos. A conversa está indo muito bem, mas a gente precisa fazer agora um rápido intervalo e dentro de instantes, por favor, continue aí. Estaremos de volta conversando com o Procurador-Geral de Justiça que comanda o Ministério Público de Minas Gerais. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje discute as estratégias do Ministério Público de Minas Gerais para os próximos anos. O órgão está sob novo comando. Nosso entrevistado é o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares. Procurador, a gente introduz agora um novo assunto, que é a questão da mineração, que em Minas Gerais vem numa sequência de problemas que foram parar na Justiça. Citando Brumadinho, 270 mortes, janeiro de 2019, existe uma negociação em andamento do governo do estado com a mineradora Vale e o valor que o estado pretende aí para ressarcir os danos causados está em torno aí de 50 bilhões de reais. A negociação está em andamento, a próxima fase dela vai ser 17 de dezembro, ainda sem valores firmados e acordados. O senhor vai entrar com a negociação em andamento já praticamente na fase final. Qual que é a tomada de pé que o senhor está tendo dessa situação para poder contribuir agora nessa reta final? Sim. Primeiro, eu acho que o trabalho de Brumadinho foi muito melhor do que da Samarco. Como foi da questão da Lava Jato que eu falei com a corrupção? Lá foi a folha em branco que as pessoas tiveram... É de Mariana, né? Do caso da Samarco, de Mariana. Agora você partiu de uma experiência que foi um trabalho bem feito. E nós chegamos agora numa posição. Você faz o acordo, continua as ações, não tem mais outra alternativa. Eu, desde quando fui nomeado, há coisa de 15 dias atrás, alguma coisa assim, que nós estamos acompanhando o Procurador-Geral Adjunto Institucional da nossa gestão, que é o ex-Procurador-Geral Carlos André Mariano Bittencourt, que era o responsável pela transição administrativa. Na verdade, desde então, ele está por conta com os colegas de se inteirar e fez um trabalho muito grande nesse período, que nós já tiramos vários problemas que estavam tendo. Então, avançou muito. A questão do acordo, que eu tenho falado é o seguinte: se for justo, adequado e atender um pouco de tudo, inclusive, sobretudo, a questão dos atingidos, será melhor do que uma ação de 30 anos, que você pensa que é um tempo muito longo, mas se você raciocinar, eu propus uma ação há 30 anos atrás, que deve estar sendo julgada agora na última instância. Então, eu acho que se chegarmos a um consenso, um bom acordo para todos, e, sobretudo, observando os atingidos, vai ser melhor para Minas Gerais, porque esses recursos já entram para resolver os problemas de hoje. Porque também, se você pensar, se daqui 30 anos pode vir até um valor maior, e só que os problemas de hoje a gente vai viver durante 30 anos, então vamos tentar chegar nesse consenso. Andou bem, a nossa equipe está trabalhando junto com as defensorias públicas, o Ministério Público Federal e o governo do estado e a mineradora Vale. Agora, com a nossa gestão, nós vamos ter uma área especializada em mineração, coisa que nunca houve. Porque eu quero que os colegas entendam bem o mecanismo, né? Até para você também não atrapalhar a atividade de desenvolvimento e também não deixar de cobrar as coisas que precisam ser cobradas. Então, o Ministério Público vai avançar também na sua atuação em relação a um problema que é mineiro, né? E talvez paraense, mas mais mineiro, que é o problema da mineração. Agora, doutor Jarbas, o senhor reconduzido ao cargo também num momento muito complicado, questão da pandemia. E já se à vista, na verdade, já ocorre uma guerra aí de estados com a União, de estados com o município a respeito da questão da vacina. Eu queria saber como o senhor está acompanhando
e como que o senhor vislumbra aí, como que o Ministério Público pode atuar em cima disso, uma vez que está tendo uma briga de competências, município pedindo para poder aplicar a vacina mesmo antes de uma validação da Anvisa, governo federal uma certa letargia nas ações. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Como que o Ministério Público pode atuar para imunizar a população, ajudar, né, contribuir para imunizar o mais rápido possível a população brasileira? Olha, nós temos promotores da área da saúde em todo o estado, temos uma coordenação aqui. Obviamente que agora nós chegamos, nós vamos ter que nos inteirar disso tudo, mas eu mantive o coordenador da saúde do Ministério Público exatamente por conta desse problema atual e também pela sua competência. Óbvio que eu não quero que o coordenador interfira no trabalho dos promotores, mas nós temos que ter uma ação harmonizada. Como procurador-geral, logicamente, vou participar desse processo todo. Enquanto a questão da vacina, acho que o Supremo vai decidir e vai dizer qual é a melhor solução para o país. Nós temos que aguardar, eu acho que na hora certa o Supremo vai decidir. Doutor, eu gostaria de voltar na questão da corrupção, porque o senhor falou vai em instrumentos de aperfeiçoamento nesse combate. Existe uma discussão que até hoje amarra todo mundo, que trava, que é a questão do foro privilegiado. Quando em exercício, fora do exercício, antes do exercício ou depois do exercício. Como é que o senhor encara essa questão desse tratamento da autoridade que tem um foro privilegiado? E o senhor falou também de uma novidade aí do acordo de não persecução penal, que é a autocomposição. Isso cabe nesse processo também da corrupção? Dá para fazer essa conciliação? Sim. Nós vamos criar o Centro Estadual de Autocomposição, só para imaginar, o Judiciário já tem 2, né, Sejusc, e nós vamos criar o nosso. Por quê? As matérias são nossas e nós podemos resolver muitas delas, a grande maioria, sem processos. Então, há menos um custo, menos um ônus para o Poder Judiciário e o Ministério Público vai ter seu centro, vai ser um centro de primeira categoria. Então, vamos fazer uma coisa bem feita. E o Ministério Público vai resolver grandes problemas lá, inclusive na área penal, né, acordos de leniência, tudo que for da competência do Ministério Público, com a lei anticorrupção, tem vários instrumentos que nós temos hoje. Então, nós vamos tomar essa atitude buscando essas alternativas, sim, inclusive na área de persecução penal. Quanto foro privilegiado, o Supremo já avançou bastante em relação a isso com a sua decisão, né? Pelo menos agora não tem mais aquele sobe e desce do processo, né, que causava prescrição ao final. Então já há um grande avanço. Algumas autoridades, como os juízes e membros do Ministério Público, eles vão ter o foro nos crimes que eles praticarem, né, segundo o Supremo, no exercício da função. Então eu vou ter núcleos dentro dessa competência originária e dessa unidade de combate à corrupção ao crime, para todas essas, para magistrados, para membros do Ministério Público, para eventuais parlamentares, de autoridades do Poder Executivo, dos prefeitos e também para o crime organizado e organizar isso muito bem para a gente combater o crime e dar respostas, né? Porque se cobra muito do Ministério Público respostas. E a questão do foro privilegiado, o que gerou esse problema todo? É porque não tinha respostas, né? Agora o Supremo facilitou muito a vida e isso não vai ter mais aquela sanfona, então já ajuda muito, né? Só dentro dessa pergunta, só uma curiosidade, assim, a gente vê muitas ações no Rio, São Paulo, outros estados. Minas Gerais comete menos corrupção, é menos os agentes políticos são menos corruptos que outros estados, ou o Ministério Público aqui tem sido menos atuante nesse quesito nos últimos anos? A gente vê deputados estaduais, federais, presos em Rio, São Paulo, operações contra governadores, tal. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, o estado aqui não pode comparar muito com o Rio de Janeiro, né? Minas Gerais tem um cuidado maior. Agora, você tem a Operação Lava Jato, que foi uma operação específica, né, muito bem organizada e que atingiu todos esses fatos que nós tivemos conhecimento. O que eu pretendo olhar para frente agora é ter nossa unidade de combate à corrupção ao crime e dar as respostas daqui para frente. O que tiver para trás, que tiver uma investigação, nós vamos também atuar. Então, o que acontece? O que acontecia antes que agora a gente vai tentar unificar? O promotor do patrimônio público, ele pega a parte cível, a improbidade. A procuradoria fica com a parte criminal. E, normalmente, não tem uma comunicação entre essas duas instâncias. Então, por exemplo, você tem o promotor da capital, que tem algumas investigações lá, e a procuradoria tem as suas. Então, nós vamos integrar todo mundo no lugar e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Integrando os colegas todos nessa atuação. E mais agora, nós vamos ter as estruturas dos GAECOS, que é uma estrutura de investigação muito grande. A respeito dessa novidade da eleição de promotor poder chefiar o Ministério Público, essa novidade veio para ficar? Sim, eu acho que nós temos até que quebrar as outras amarras, sabe? Porque, na verdade, todos são membros do Ministério Público,
todos têm história, e a classe vai julgar. Né? A classe que julga. O que é melhor para ela? Né? O que é melhor para a instituição, o que é melhor para o Estado? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem há 20 anos eleições com promotores e nunca houve um promotor procurador-geral. Aqui pode ser o próximo, pode ser promotor, e eu acho que os promotores têm história, estão vivenciando também a realidade local, e o que a classe vai julgar vai integrar a lista tríplice, o governador vai escolher entre aqueles da lista tríplice. Pode ser que sejam só promotores, né? E eu não vejo assim grande diferença, não. Eu participei de vários debates que você coordenou, Ariô, e não teve a menor diferença para mim. O debate com os promotores candidatos e com os procuradores, para mim eram as mesmas coisas, eram colegas. Então, eu vejo que é uma coisa para ficar e a classe que vai decidir o que prefere. Eu acho que nós não podemos fazer essa separação. Todos somos, já dizia o colega Valdemar Maté, todos somos promotores de justiça. Procurador, para a gente encerrar, uma última pergunta relacionada às empresas. A gente acompanha muito no jornalismo a cobertura, né, de operações em conjunto, até com Receita Estadual, por exemplo, até Receita Federal em alguns momentos, com investigações que são feitas para tentar detectar desvios de dinheiro, por exemplo, em sonegação de impostos. O que o senhor está pensando para essa área? Tem alguma ação especial para dar uma acordada nesse setor e as empresas terem mais correção em relação ao uso do dinheiro público? Tem duas situações. Uma é que nós vamos ter, dentro dessa estrutura de combate ao crime e à corrupção, obviamente que a ordem econômica e tributária, que é o termo que nós utilizamos, fará presente, porque o crime de sonegação é um crime que rouba a saúde, rouba a educação, rouba sonhos, rouba estradas, rouba as escolas. Então, nós temos que combater isso. E, de outro lado, que eu quero propor ao governo, que também o Ministério Público participe junto com o governo, isso já aconteceu agora no outro patamar maior, um programa de regularização fiscal, que a empresa possa, junto ao Ministério Público e o governo, regularizar a sua situação pagando os impostos, que aí fica livre do crime. Desejamos muito boa sorte ao senhor, são muitos desafios e o senhor está com bons propósitos, tomara que o senhor consiga realizar. Muito obrigada pela presença, procurador. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, sempre às ordens. Obrigada mais uma vez, obrigada, Burilo. Obrigado, agradecer ao procurador aí por aceitar o nosso convite. Obrigada a você também, Orion, até a próxima. Prazer, boa noite. Bom, e a vocês também, nós agradecemos aí a companhia, encerramos aqui o Entrevista Coletiva e hoje levamos até você mais informações sobre a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, um órgão com poder para investigar autoridades como governadores e prefeitos. O MP defende os interesses da sociedade. Esperamos que esse programa tenha ajudado você a aprender algo novo e desenvolver ainda mais o seu senso crítico. Obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem ou de segunda a sexta-feira no Jornal Band Minas. Até mais.